Olá pessoal, meu nome é Wesley Ramos e nessa tarde eu estou com Eduardo Vanmacker, Silvia Lourenço e João Campos, responsáveis pelo filme Depois de Ser Cinza, que estreia agora, dia 3 de agosto, nos cinemas. Boa tarde a todos, muito obrigado por me receber. Parabéns pelo filme. E eu gostaria de começar, Eduardo, falando sobre seu primeiro longa-metragem. Você já fez vários documentários, televisão, e agora é o primeiro longa de ficção. E você começou a fazer esse trabalho a partir de um roteiro que já estava começado, já estava pronto. Como foi poder encarar esse desafio de mexer em um projeto que já tinha iniciado com uma outra pessoa e a sua dinâmica com o roteirista logo de início? Tudo bem. Boa tarde, Wesley. Obrigado aqui pelo espaço. De fato, a gente ficou muito tempo em cima desse roteiro, né? Primeira vez que eu li, faz um pouco mais de 10 anos já, né? Então, como demorou a produção a acontecer, a gente foi mexendo e ao longo do tempo também a gente foi se transformando um pouco, foi mudando um pouco algumas perspectivas e isso também ia acontecendo no roteiro, né? Então, eu acho interessante dirigir um roteiro de outra pessoa, porque a gente tira um pouco do peso da criação em cima dos ombros, né? Ao mesmo tempo, tem um desafio que é mexer no trabalho de outra pessoa. Então, tem que ter um equilíbrio nisso, né? E aí é uma parceria que tem que acontecer ao longo do tempo, que é uma aceitação de um lado e de outro, mas sempre tentando manter a essência da história, né? E a essência da história eram esses quatro personagens, né, que a gente via e acompanhava essa jornada deles ao longo do tempo. A história ela se passa mais ou menos num período de 5 anos, nesses fragmentos de tempo que surgem ao longo do filme. E para mim foi uma experiência muito interessante ver a própria história amadurecendo, né? Quando eu penso na primeira vez que eu li no roteiro, na última versão e na montagem do filme, eu vejo que muita coisa mudou num sentido de um certo amadurecimento dos personagens e um amadurecimento da nossa própria visão de mundo, vamos dizer assim, né? E certamente se a gente estivesse filmando ele hoje, ele já seria outra coisa, né? Então, ainda assim, o que me encantava na história e encantava a todo mundo que lia o roteiro era essa jornada desses quatro personagens, o desenho e a matiz desses quatro personagens, né? Então, eu lembro de muita gente que lia o roteiro e tinha realmente um encantamento e lia né? E aquilo suscitava uma série de questões, uma série de emoções que estavam em jogo ali. Então foi uma experiência muito rica, né? Fazer esse longa e ele demorou muito, né? Eu hoje estou lançando um primeiro longa-metragem de ficção nas portas, assim, na beira dos meus 50 anos de idade, né? Então, nunca é tarde, vamos dizer assim, né? E é, claro, uma experiência interessante de estar lançando comercialmente um longa-metragem, né? Porque daí envolve, de novo, o filme numa perspectiva de distribuidora, das pessoas que estão envolvidas nisso que a gente está fazendo aqui. Então, é uma nova vida para o filme, uma nova experiência que a gente está vivendo, né? E, claro, está sendo muito gostoso, né? Principalmente saber que a gente vai ter duas pré-estreias aí durante essa semana e depois o filme, né, sendo lançado aí na quinta-feira. Sim, sim, interessante já mencionar para quem estiver vendo esse vídeo, a pré-estreia aqui em São Paulo no dia 1º de agosto, às 8 horas, no Espaço Itaú Frei Caneca. Vai ter presença de todo o elenco. Sim, vai ter os quatro protagonistas, estarão aí os quatro atores, né? E mais algumas pessoas da equipe, né? Então a gente também priorizou essa sessão de São Paulo com a presença de todos e aqui vai ser dois, né? Vai estar o João Campos e a Elisa Volpato aqui em Porto Alegre na quarta-feira, né? E aí com a presença de outras pessoas de equipe, né? Mas as duas sessões elas vão acontecer com um debate posterior, né? Para a gente conversar e bater um papo e tal. Então também é uma noite de reencontros, né? Em São Paulo e Porto Alegre, na verdade, é um momento de reencontro aí das pessoas, que isso também é super importante. Bom, eu gostaria de abrir para Silvia e João, sobre seus personagens. O filme, como já foi falado, ele tem quatro
personagens principais. O filme acompanha o João, Raul, perdão, um personagem misterioso, mas pelo ponto de vista de três mulheres. Eu gostaria que vocês pudessem falar sobre a sua experiência, o processo criativo dos seus personagens e até mesmo as conexões que vocês tiveram com cada um dos seus personagens. Sim, É, eu faço a Manuela, que das três mulheres do Raul, das três mulheres que passam pela vida do Raul, é a que pega o período de mais maturidade dele e também, consequentemente, é a mulher mais madura das três em idade e em momento de vida, né? A Manuela, das três mulheres, é uma das que já está com uma vida profissional estabelecida. A bagunça dela é na vida afetiva mesmo. E, é, e assim, foi uma jornada muito gostosa. A gente teve um set muito acolhedor. é, e muito prazeroso de fazer, sabe? O Dudu é um cara muito atencioso com o elenco e muito voltado para a pesquisa junto com a gente do que seria interessante cada um de nós colocarmos nessa história para que ela ficasse mais humana, para que ela ficasse mais interessante e para que o público também pudesse se identificar, porque são personagens cheios de contradição, são pessoas falhas, né? E acho que isso que é o bonito também, né? São pessoas que estão meio perdidas na vida e muito pouco conscientes da sua própria trajetória. Então a gente se identifica e esses personagens foram desenhados com muita afetividade por todos nós, né? A gente, sem ser assim, acho que a gente não passou a mão na cabeça dos personagens, mas a gente teve muito amor para olhar para eles e falar: vai lá, mostra para o público como é quando a gente está completamente perdido, quando a gente está dando cabeçada, quando a gente sabe tão pouco do que a gente quer e para onde a gente deseja caminhar, né? E por isso a gente mete os pés pelas mãos e fica em crise tantas vezes. Então, foi muito prazeroso acima de qualquer coisa. E eu, em especial, assim, acho que uma das grandes maravilhas de ser ator, ser atriz, é a gente poder viver uma vida diferente da nossa. E a gente aprender uma coisa diferente a cada trabalho. E eu aprendi muito sobre psicanálise, né, para fazer uma psicanalista, o que mudou minha vida, assim. Eu não descobri, uma coisa que eu descobri que eu não imaginava que eu fosse gostar tanto, e estudo até hoje e vou continuar estudando, assim. Abriu inclusive um outro canal profissional, de verdade. Então, essa é a maravilha de fazer cinema, de fazer teatro, né? De fazer televisão. A gente consegue, a partir do momento que a gente se joga nessa jornada, aprender, viver uma vida que não é a nossa e que transforma a nossa vida também. Então, é muito bacana. bacana, João? É, bom, é isso, Wesley. Primeiro, agradecer o espaço também, né, para a gente estar aqui divulgando o filme. Muito bom estar aqui. E eu acho que é isso, complementando um pouco, né, o que a Silvia falou, o que o Dudu falou. Assim, é um set de muita confiança, né, nas relações, né. Então isso deixa a gente mais à vontade, né, para enfrentar o desafio de compor essas personagens que são muito fortes, né. Assim, eu acho que são personagens muito fortes e principalmente as personagens femininas, né. São três mulheres muito fortes, né, assim, que têm uma autonomia, né, e uma sede de movimento, assim, que eu acho muito interessante para o filme, né. E de alguma forma eu tive essa sorte, vamos dizer assim, né, de trabalhar de uma forma mais próxima com as três atrizes, né, que fizeram essas personagens, que é a Silvia Lourenço, a Elisa Volpato e a Branca Messina. Então foram trocas assim fundamentais, né, para a gente alcançar o lugar que o filme pedia, né, que é um filme sobre intimidade, né, sobre afeto, sobre busca, sobre se perder no caminho, né? Mas sobretudo ele é um filme que está muito perto da gente, né? Muito perto nesse aspecto humano, né?
Então, que eu acho que exige uma entrega mesmo, né, por parte do elenco e por parte de toda a equipe, né? Então a gente conseguiu ter esse espaço de entrega para que a gente pudesse construir essas personagens, acessando a diversidade de camadas, né, que elas têm ao longo desse recorte de tempo que o filme traz. É, então acho que o resultado está aí, está nas telas, o resultado desses encontros, né, dessas trocas, de todas as ferramentas que foram proporcionadas para a gente do elenco acessar essas personagens, né? Então é isso que a Silvia falou. A Manuela é uma psicanalista, então ela mergulhou nesse universo da psicanálise, né? O Raul e a Suzy que a Branca Messina faz, são estudantes universitários, né? Que estudam antropologia. Então a gente pôde mergulhar nesse universo da antropologia, entrar em contato com pesquisadores, pesquisadoras, né? A Isabel, que é a personagem da Elisa Volpato, é uma artista plástica, então ela conviveu com artistas plásticos em Porto Alegre, visitou ateliês. Então eu acho que o que está na tela, que está chegando essa semana aí nas telas, é um grande balaio, né? Uma sopa de todos esses elementos que convergem para que o trabalho no cinema aconteça, né? De forma muito coletivamente, assim. Para vocês, aberto para todo mundo, é mais fácil quando há essa liberdade dos atores também trazer ideias sobre seus personagens, também improvisação, ou a forma mais autoritária, onde o diretor, com o próprio roteiro já pronto, e o ator chega e faz o que pede, seria mais fácil? Qual para vocês é mais fácil, mais agradável de poder trabalhar? Eu, a pergunta é porque eu vi que o filme ele teve essa abertura também para improvisação. Eu gostaria de saber um pouco Então, sobre essa dinâmica do dia a dia. eu vou falar como diretor, tá? Obviamente que assim o trabalho, a participação do ator, ela é fundamental nesse processo, né? Eu jamais faria um filme onde eu imaginaria que as coisas estivessem prontas e que os atores reproduzissem um texto, né? Então, é justamente o contrário. A gente precisa de uma conexão e de uma troca para aquilo lá na hora da cena acontecer, né? E muito antes disso, porque para mim, eu falei isso hoje numa entrevista, para mim o trabalho de direção, ele essencialmente é um trabalho que acontece antes da filmagem. Então, essa preparação, a troca, a composição, pesquisa, a aproximação, confiança, tudo isso acontece antes para lá na hora da cena a gente ver esse fluxo acontecendo, né? Para mim, cada vez mais ao longo das filmagens era um momento e um processo de ver o elenco acontecendo em cena, né? E tinha momentos que eu claramente não precisava dizer nada, nem fazer nada, observar, na verdade, né, o trabalho do elenco, né? E eram personagens densos, né, intensos, cada um de um jeito. Eu tinha que entender isso, né? Mas fundamentalmente eles tinham que entender os personagens, né? Eles tinham que ter essa inteligência emocional sobre os seus personagens. E cada um chegou de um jeito no filme, né? Então eu me dei conta, por exemplo, que a Silvia, que é uma pessoa que eu escolhi pelo cinema, né? Porque eu vi um filme com a Silvia, que era o Contra Todos, que é um filme que tem quase 20 anos, e quando eu vi ela em cena, eu não conseguia parar de olhar para ela, assim, ela, né, ela me hipnotizou, e quando eu fui escolher esse elenco, eu pensei nela, pensei, puxa, e se a Silvia Lourenço estivesse nesse filme, né? E agora vejo o seguinte, né? Ela nos confessa aqui que ela está virando uma psicanalista. Eu falei assim, amor, eu escolhi a atriz perfeita para esse filme, né? Então, assim, e eu vi que ela chegou muito pronta no filme, né? Então, eu me dei conta, assim, que ela foi se agigantando tanto em cena que eu falei, puxa, eu tenho é que ir me afastando aos pouquinhos e entendendo essa personagem, que é a personagem mais enigmática do filme, né? Eu até hoje não entendo a Manuela, a verdade, né? E eu gosto de não entendê-la, né? Eu gosto dessas lacunas que existem, né? E o João, que chegou já no fim do segundo tempo, né? O João já chegou assim meio de última hora. É, é um ator assim, quando eu encontrei ele no Rio para conversar com ele, quando a gente se despediu, eu pensei assim, é ele que vai ser. Eu tenho certeza que é o João que vai ser
o Raul, né? E aí a gente se conectou de uma maneira muito rápida, muito natural, muito legítima, né? Então, claro, eu tinha uma identificação, né, masculina ali naquele momento de filmagem, mas acima de tudo eu identifiquei uma inteligência enorme no João para entender o Raul e para lidar com esses fragmentos de tempo do Raul, né? Para ele também lidar de uma forma diferente com cada atriz. Então, tudo isso é assim, é o meu depoimento como diretor aqui, pensando, né, na essência de um filme que é o ator e a atriz, né? E se a gente olhar para trás, daqui a um ano ou 10 anos, a gente vai olhar para o Depois de Ser Cinza e vai dizer assim, esse é um filme de atuação, né? Ele é um filme de personagem e de ator, né? Então, para mim, isso é a grande história do filme, né? É ver a atuação dessas pessoas e ver como esses personagens foram desenhados ali, né? Então, a participação deles é absolutamente fundamental e determinante para o filme como ele é hoje. Eu queria antes de fazer uma outra pergunta. O projeto do filme ele durou 15 anos. Todo esse tempo também foi baseado muito nas pesquisas sobre os relacionamentos contemporâneos ou foi mais no próprio desenvolvimento da história? Rapidamente, né? Ele demorou muito tempo até ele conseguir uma verba de produção que demorou para sair. Então, assim, quando houve a pré-produção, de fato, as meninas já tinham esse roteiro há bastante tempo. Então, já havia um contato com o roteiro muito antes. O João que chegou muito quando a pré-produção ela já estava praticamente existindo, né? Então, ele teve contato com o roteiro depois. E depois levou muito tempo para a gente chegar até aqui porque, né, teve a pandemia no meio, teve essas mudanças de governo e todas as fases de financiamento do filme demoraram a acontecer, inclusive o lançamento, né, o financiamento aconteceu só esse ano. Então é por isso que teve esse arco muito longo, né? Mas de fato, as meninas foram convidadas muito antes, né? Então acho que elas já tinham esse contato com o roteiro, né? Entendi. Um elemento muito importante em que o filme trata é do relacionamento contemporâneo. Vocês acreditam que as pessoas elas estão preparadas ou talvez dispostas a entrarem em diversas formas de relacionamento que existem atualmente? Relacionamento casual ou aberto, com diferenças de idade, poligamia. Vocês acreditam que as pessoas estão preparadas ou dispostas a enfrentar esses desafios, que é um dos elementos que o filme apresenta? Eu espero que sim, né? Eu não sei, se a gente pode dizer que existe um modelo novo de relacionamento que serve para a maioria das pessoas. Eu acredito que não. É, por exemplo, tem se falado muito dessa coisa de relacionamento aberto, poliamor. Eu acho incrível que as pessoas estejam buscando maneiras de serem felizes afetivamente. Mas existem milhares de cláusulas contratuais afetivas dentro desse tipo de relacionamento, por exemplo, que podem gerar uma certa dificuldade para algumas pessoas, né? De tudo que tem que ser combinado para isso funcionar e dar certo para todo mundo, para que todo mundo se sinta contemplado e feliz e funcionando, né? É, então, mas só o fato da gente estar discutindo isso hoje, eu acho um bom sinal. Eu acho que, de alguma maneira, as pessoas estão conseguindo repensar a sua afetividade, repensar a disposição com a qual elas entram, nos relacionamentos com outra pessoa. E isso é bom, né? Eu acho que esse filme, ele fala muito disso também, da de você deixar o seu medo de quem você é de lado e tentar ver como você fica no contato com o outro, né? Ao se abrir para o outro, porque cada pessoa demanda também
uma coisa diferente de quem a gente é, né? A gente não é a mesma pessoa com todo mundo. E isso fica muito claro no personagem do Raul, né? Ele é um Raul diferente, de acordo com a demanda de cada uma das mulheres, né? Da Isabel, da Suzy, da Manuela, não só por causa da circunstância de vida e do tempo de vida de cada uma, mas porque é assim mesmo, a gente é uma pessoa diferente a cada encontro, né? Porque cada encontro demanda uma coisa da gente. Bom, complementando aí as falas, eu acho é, que talvez esse seja um grande tema que o filme traz, sabe? Assim, talvez não de forma tão explícita, né? Que é esse olhar sobre as relações e o principal, sem mostrar respostas, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante, né? O filme ele não busca passar uma receita, passar uma resposta, pelo contrário, eu acho que ele mostra esse debate sobre as relações de uma forma muito humana mesmo, assim, sabe? Abraçando assim é, tudo que traz dentro das suas contradições vai estar ali na tela, né? Mas eu acho que partindo desse debate, assim, é engraçado. Esses dias eu estava pensando, né? Bom, sou uma pessoa não monogâmica, né? A gente tem surgido muito debate sobre a não monogamia, por mais que seja algo muito antigo, e há muitos anos é um lugar que me interessa, né? Enquanto relação afetiva, enquanto posição política, inclusive, no mundo, né? E quando a gente gravou o filme em 2017, eu já vivia uma relação, né, dentro dessa proposta não monogâmica. E esses dias eu estava pensando assim, né, sobre essa questão das relações. E cara, eu acho que o Raul amava essas três mulheres, sabe assim? Acho que ele amava essas três mulheres, né? São três pessoas que passaram na vida dele de uma forma é, muito individual e específica, mas com igual intensidade, assim, sabe? Com uma capacidade de transformação e de movimentação desse personagem, né? Desse homem, né? E não foram pessoas que passaram e, sei lá, e foi, sei lá, não sei, uma noite, né? E também nada contra, né? Acho que se for consensual e respeitado, tudo bem. Mas são pessoas que marcaram, né? Então, eu acredito mesmo, sabe, assim, que o Raul amou essas três mulheres. Mas aí vem uma outra camada, né? Que eu acho que vem muito no debate contemporâneo sobre as relações. É como a gente lida com esse amor que ele pode ser múltiplo, né? A gente está entendendo que é isso, né? Que a monogamia pode ser um caminho, né? Acredito que pode ser um caminho, uma escolha, mas não é o único. E quando a gente está fora desse caminho, como que a gente lida, né? De repente com uma poliafetividade, né, que pode resultar em uma relação afetiva sexual ou não, mas que é um amor múltiplo, né? E eu acho que nesse ponto é onde o personagem do Raul, como um homem cis, que é engolido também por uma série de questões da masculinidade que estão sendo questionadas cada vez mais, se perde um pouco, né? Se perde um pouco, vamos dizer assim, né? Ficou mudo. Estou recebendo uma ligação aqui, deixa eu desligar, gente, só um minutinho, perdão. Tranquilo. Oh, meu Deus. Não, gente, desculpa. Desculpa, gente. Falei. Espero que tenha dado. Deu para ouvir tudo? Deu para ouvir sim. Obrigado. Tá. Eu gostaria de complementar, mas algo mais? Não, Não? tá ótimo. Tá Tranquilo. ótimo. É Obrigado. interessante também o debate sobre esse filme, pois ultimamente os filmes mais comerciais, séries, têm voltado muito para relacionamentos tóxicos, relacionamentos de possessão. Então, esse filme traz um diálogo bem bacana também sobre outras formas, além do que dessa questão de posse que a gente está muito acostumado a ver nesses conteúdos atuais. E eu acho que eu já estourei o meu tempo, mas só mais uma pergunta que é interessante, Eduardo. Você gravou o filme também na Croácia. Como surgiu? Seria uma coprodução?
Como surgiu essa interesse em poder gravar em outro país? A Croácia ela não foi coprodução, ela foi um production service, né? Ou seja, a gente aqui encontrou uma base de produção lá, contratou e eles trabalharam com a gente, né? Então foi uma equipe mista croata brasileira, né? A gente acho que ficou o total de uns 15 dias lá, entre ida e volta, né? E aí foi muito intenso, né? E claro que foi muito interessante a experiência de estar filmando lá, né? E a ideia da Croácia surgiu lá no roteiro original do Léo Garcia. Quando ele fez o primeiro tratamento, ele escolheu Croácia pela distância e por um certo mistério para nós, principalmente naquela época que a gente pouco sabia e conhecia da Croácia. Depois acabou se tornando um lugar muito turístico, né? Mas quando ele criou e surgiu a ideia, realmente assim era um lugar muito abstrato para nós, né? E aí essa abstração, ela de alguma forma seguiu até o dia da filmagem, porque a gente chegou lá sem conhecer nada, né? E aí foi conhecer a equipe, foi conhecer as locações meio lá e foi entendendo como o filme deveria seguir lá, né? E a gente fez esse trajeto que aparece com o Raul e a Isabel, a gente fez o mesmo trajeto, né? Foi filmando em cidades diferentes de um ponto do país até o outro ponto extremo, que era a capital até o litoral, né? Que era Dubrovnik, né? Então foi essa experiência aí que a gente teve. Foi um momento único para a gente fazer isso. Hoje em dia seria inviável da gente filmar lá, pelo custo, né, que seria viajar e filmar para a Croácia, né? Então a gente naquela época já fez algo que era uma aventura, assim, absurda de alguma maneira, mas a produção tomou coragem e fez, né? E aí tá lá o resultado. Claro que para nós hoje é muito interessante ver o filme e ver todo aquele cenário e aquela paisagem, né, de um lugar tão distante na tela, né? Acho que acaba sendo um presente também aí para a gente ter dentro do filme, que é essa experiência como público de ver a Croácia. Bom, muito obrigado pelo tempo, parabéns pelo filme. Então, pessoal, agora o filme estreia dia 3 de agosto nos cinemas. Vocês gostariam de fazer uma chamada para divulgação à parte? Fazer uma chamada? Assistam Depois de Ser Cinza, gente. O filme tá lindo, fala sobre o amor, o afeto e a autodescoberta e a jornada de cada um batendo cabeça nessa vida. Venham ver, prestigiem o cinema nacional. Bom, é isso. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado, tchau, tchau, até Obrigado, mais.